Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo beleza? Bom, meus amigos, eu tô aqui para desejar a vocês, um ótimo começo de mês, começo do mês de dezembro, para desejar para vocês um ótimo começo de semana e também para expor um pouco a minha opinião, Eu tava agora há pouco lendo aqui, eu não sou de assistir televisão, já até falei isso para vocês, mas eu estava lendo notícias pela web, Eu gosto muito de notícias, a gente tem que estar a par do que está acontecendo na dimensão. Eu até brinquei uma vez que a gente não pode ficar na vida só por conta de assistir séries de Netflix, não, Desenhos, animações. A gente também tem que se inteirar o que acontece ao nosso redor e ver as peças de movimentação de xadrez que os senhores do mundo preparam e fazem pra gente, Então é muito importante a gente, embora a gente saiba que os noticiários são muito manipulados, mas até uma forma da gente aprender, Também a notar as manipulações dos noticiários. Então é sempre um aprendizado e sempre a gente está aguçando a nossa percepção. Mas eu estava lendo, pessoal, que país é esse, Como dizia a música de uma das bandas que eu sou mais apaixonado, Para mim, um dos melhores cantores que já existiu nesse Brasil, Legião Urbana, Renato Russo. Que país é esse? Eu fico, assim, espantado de ver a mentalidade do brasileiro. É lamentável ver o quão o brasileiro é marginal. O brasileiro é marginalizado por essência. Eu vou explicar o porquê eu cheguei nessa conclusão há muitos anos, Tá chovendo forte, Uberlândia é só chuva. Uberlândia é só chuva e eu detesto chuva. Chuva atrapalha tudo que a gente pretende fazer. Mas, por que eu falo isso? Tem o famoso jeitinho brasileiro do brasileiro, O jeitinho brasileiro é enganar, é trapacear, tirar vantagem sobre outra pessoa, fazer com que a outra pessoa sempre dance em relação a você, no sentido que você vai sair melhor do que ela. Pessoal, como a população brasileira é marginalizada? Por quê? Vocês já repararam o quanto a polícia militar, ela é hostilizada pelo cidadão brasileiro? Vocês já repararam isso? Olha lá no Rio de Janeiro. Olha no Rio de Janeiro. A população defende os traficantes, defende os bandidos e policial nunca presta. Mesmo porque eu acho que para ser policial no Rio de Janeiro tem que ser mais macho do que em todos os outros lugares, Os policiais do Rio são mais machos do que os outros. Embora todos os policiais é uma profissão maravilhosa, Que eu admiro, a polícia militar. Mas lá no Rio o pessoal tem que ser mais macho para ser polícia. Porque é uma pressão monstruosa. E numa cidade onde a barra é pesada, o policial tem que ser mão de ferro mesmo. O policial tem que ser pulso firme. O policial a qualquer momento, não só também no Rio, como em qualquer lugar do Brasil, eles têm que ser pulso firme. Sabe por quê? A população brasileira tende a defender mais bandidos, marginais, delinquentes, do que o poder, a polícia, Pessoal, policial, bandido, tem em todo lugar, meus amigos. Não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito. Aqui em Minas também tem policiais que são bandidos. No Sul, no Nordeste.
O humano é assim, tem sempre os frutos podres. Mas você não pode generalizar uma instituição que, ao meu ver, tão nobre quanto a instituição da polícia militar. Porque se não é a polícia, o caos era empregado aqui, em todos os lugares, né? Você já imaginou se a polícia deixa de ser polícia? Acaba a polícia no Brasil? Meus amigos, sua filha vai ser estrupada dentro da tua casa por marginais e você não vai poder fazer nada. Coisas horrorosas, hediondas vão acontecer e você não vai fazer nada. Então eu digo isso para vocês, né? O brasileiro tem a tendência a enfrentar, a ir para cima da polícia e defender bandido. Esse papo de comunidade é a maior furada que existe. A comunidade, né? Nós defendemos a comunidade. Meus amigos, aqui ninguém é sincero com ninguém. Às vezes uma pessoa que você defende tá de olho na sua mulher, tá de olho no seu marido, tá de olho na sua filha, tá de olho no seu filho com as piores das intenções. A pessoa tá de olho no que você tem. Então esse negócio de papo, eu sou defensor da comunidade. Meus amigos, eu acho que comunidade isso é furada. Isso é só mesmo para o quê? Justificar, de certa forma, a anarquia e a baderna. A anarquia e a baderna. E eu fiquei vendo esse baile funk, né? Lá de São Paulo. E o povo querendo ir para cima da polícia militar de São Paulo. Rapaz. E você fica vendo, né? Você fica vendo o povo revoltado, querendo, digamos, a punição para a polícia, né? Rapaz, é vergonhoso esse país. É vergonhoso esse país. Que país de bandidos e marginais, caloteiros, mau caráteres, pessoas do mal. Esse país é de pessoas do mal, não é do bem não. Se você abrir um vídeo no YouTube, e eu sou inscrito, né, já senti vontade de abrir publicamente as minhas inscrições de canais, para vocês verem o que o Marcelo é inscrito, o que ele gosta de ver. E vocês vão ver que eu sou inscrito na maioria, eu deve ter uns 20 canais de policiais. E vocês vão ver as perseguições aqui no Brasil. Os caras são delinquentes, irresponsáveis, marginais. E na hora que a polícia persegue, que a polícia chega e ela consegue, que a polícia, ela é, digamos, ela é o nosso poder, digamos, lá em Brasília. O Brasil, ele é todo configurado para a densidade, para o mal, né? Começando pelos políticos, que são a maior escória que existe, são os políticos que governam esse país. É a escória bruta absoluta. E aí você vai ver aqueles vídeos de perseguição, os caras saltando, os caras acelerados com carro, moto, atravessando no meio de crianças, podendo atropelar as pessoas, causarem tragédias, e na hora que a polícia põe as mãos, e a polícia é limitada, ela não pode ir, digamos, ir com tudo, né? A polícia não pode, tipo, a pessoa tá correndo e a polícia não pode atirar para matar, porque, meu entendimento, correu da polícia, fugiu da polícia, tá errado. Fugiu da polícia, me desculpem, tem que levar bala nas costas. Eu sou assim. E eu sou um tipo de cara que, se eu fosse um governante, eu daria carta branca à polícia. É lógico que teria uma punição maior em cima dos policiais delinquentes, mas isso aí é a minoria. Porque para ser polícia no Brasil, o cara, digamos de uma certa forma, tem que ser corajoso. E você vai ver a perseguição, né? Você vai ver a perseguição, na hora que a polícia põe a mão nos caras, gente, é engraçado, você vê a população querendo agredir a polícia.
O cara é assaltante, o cara é um bandido, o cara colocou em risco um punhado de vida e na hora que a polícia põe a mão no cara pra prendê-lo, a população se revolta. Aquelas casas que tem, fala, esqueci o nome, casa de 2 andares, o pessoal joga latinha na polícia, joga copo, as pessoas começam a xingar a polícia pra não prender o marginal delinquente. Rapaz, que país é esse? Que país é esse? Aonde o policial, ele é hostilizado pela população. E você vê isso nos vídeos, no YouTube, os policiais vão lá, perseguem o delinquente, capturam o delinquente, e quando você vai ver, a população está querendo soltar o delinquente, querendo afrontar, até agredir os policiais. Que país lixo é esse? Digita, vai ver os sites da polícia americana para vocês verem. A polícia americana já desce atirando para matar. A polícia tem carta branca. O policial, ele é herói. Ele é herói. Assista. A população ajuda a polícia. A população, se tiver que ir junto do marginal, junto com a polícia, os americanos vão. Que diferença! Se a polícia tiver que entrar numa operação, a população dá maior apoio e aplaude os policiais. E lá nos Estados Unidos, não é tipo assim, mão pra cima não. O cara, se o policial sentir que oferece algum tipo de risco, ele tem autorização para matar. E eles atiram sem qualquer misericórdia. Porque eles cumprem o seu papel, tem apoio do governo e tem apoio da sociedade, da população, meus amigos. Que coisa estranha. A população sempre mentindo. O Uberlândia teve um caso umas 2 semanas atrás que tentaram prejudicar um policial porque uns cachaceiros, pingaiada, que põe som no último volume. Aqui em Uberlândia aconteceu um caso assim. O policial estava na casa dele descansando. E aqui onde a gente mora é som alto no último volume, um bando de cachaceiros, gente à toa, que não tem respeito pelos vizinhos, não tem respeito pelo seu próximo. Eu gosto de música estourando no último volume, eu gosto de música alta, mas eu ouço nos meus fones, eu tenho fones para isso, eu coleciono fones, né? Eu tenho uns 8 fones, então põe no meu fone, cara. A música tá explodindo, mas é só pra mim. Nem meu cachorro fica do meu lado. Porque quando eu vou fazer meus exercícios, né? O cachorro fica o tempo todo do lado. Nem ele ouve. Mas é um bando de cachaceiro, um povo gentil, um povo à toa, que acha que o vizinho é obrigado a participar da sonzeira no último volume. Aí o que acontece? O policial foi lá pedir na casa, meus amigos, para baixar o som. O cara tava querendo dormir. Todo mundo da casa saiu. Ele ligou pra polícia, ele ligou pra polícia, a polícia foi lá, a polícia conversou com os cidadãos. A casa, tipo assim, o som devia estar assim, ó, atingindo umas 6 casas pra cima e umas 6 pra baixo, tão alto. Num bairro aqui próximo, aqui, ó, um bairro chamado Jardim Europa, é próximo do Luiz Ótimo. Meus amigos, a polícia foi lá, pediu, mas a polícia aqui, o cidadão, tem um mosquito do cão aqui, o cidadão ele não tem respeito pela polícia não. A polícia virou as costas, aumentaram o som no último volume. O policial foi lá pedir, o que mora paisano, que estava em descanso, em folga, saíram da casa deles, até mulher velha, saíram da casa deles, e foram lá na casa do policial, invadiram a casa do policial pra espancá-lo. Aí o cara arrancou a arma e meteu bala em todo mundo, matou 2. A população aqui em Uberlândia lá, o policial, ele arrancou as pessoas no braço, levou lá pra casa dele, à força, arrastou, meteu bala, tipo como se o cara fosse um monstro.
né? E ficaram indignados porque a polícia, nesse ponto, ela protege os seus. Ela tá certa de proteger. O policial ficou detido, mas ele foi solto, tá em liberdade. O pessoal invadiu a casa do cara pra espancar o cara, meu. E aí junta todo mundo, os pingaiados à toa, e vai falar que o policial foi lá na casa deles, arrastou o povo e o policial que foi o bandido na história. Inversão de valores, cara. População mau caráter, Brasil, brasileiros, povo mau caráter. E aí eu fico vendo esse negócio eu acho que é Paraisópolis, São Paulo, uma festa só de marginais, bandidos. Porque essas festas de funk, isso é reduto de marginais, prostitutas, prostituição, droga, à vontade. E ai de você. Aqui em Uberlândia, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela é muito pulso firme. Muito pulso firme. O que acontece? Aqui temos o bairro Dom Almir, que é um dos bairros mais, assim, complicados. Seria, assim... é bem complicado lá. E tinha o baile funk tradicional, que era um baile funk, que eu vou falar pra vocês, viu? Eles falavam era o fluxo. Quem gosta desse tal de funk ia lá, começava no sábado, virava até a madrugada, fechavam, sabe o quê? Vocês imaginam, lá no bairro é uma avenida principal, imagina uma avenida principal do seu bairro, todo mundo fecha ela a partir, vamos pôr, das 8 da noite ou 9 da noite, e se você quiser entrar no bairro, você vai ter que ir por outros caminhos, a avenida principal é só drogas sendo servidas na bandeja, drogas, prostituição, briga, o pau quebrando, festa das piores. E carro, cada um com um som mais alto, explodindo. E ai de você reclamar, é morte na certa. Você desaparece. E te acham na vala. A população de Uberlândia passou por isso um bom tempo. Até que um dia a polícia militar decidiu ir lá. E a polícia... Aqui nós temos um coronel... Esqueci o nome dele. Coronel Cláudio. Eu sou fã de carteirinha do Coronel Cláudio de Uberlândia. O cara me perdoem a palavra, o cara é pica mesmo. Igual muitos falam aí, não é assim? Coronel Cláudio, da Polícia Militar de Uberlândia aqui, de Minas, de Uberlândia. Coronel... Ninguém tomava atitude. Coronel Cláudio veio para Uberlândia e o Coronel Cláudio, o lema dele é o seguinte: marginal, enfrentou a polícia, vai tombar. O tombar do Coronel Cláudio vai ser assassinado, morto pela polícia. Coronel Cláudio é um dos caras mais respeitados aqui de Uberlândia. E o que acontece? O Coronel Cláudio veio para Uberlândia e o Coronel Cláudio com ele não tem conversa. Marginal é tratado na bala. E todos os policiais militares da Polícia Militar de Uberlândia têm apoio do coronel. Enfrentou vocês? Mete bala. Rapaz, o Coronel Cláudio simplesmente mandou as viaturas mais barra pesada, os policiais mais bruto mesmo, chegou lá no Dom Almir, acabou. A partir de hoje não tem mais baile aqui. Chegou lá, ninguém fez nada. Porque sabia que o cara é o seguinte, enfrentou a polícia pode me mandar bala. Acabou-se o tão defamado e falado baile funk do Dom Almir. Coronel Cláudio mandou aquelas viaturas, que em Minas não tem essas blazers igual em São Paulo, mas aqui tem aquelas caminhonetonas gigantes. Aquelas caminhonetes, foi as caminhonetes tudo. Chegou aqueles policial, que eles falam tipo tropas mais especiais, foi fechando, chegando caminhonete, dispersando, acabou, nunca mais teve o baile funk de Uberlândia. Coronel falou, Coronel Cláudio, acabou. Tanto que eles vivem fazendo operações assim, eles alugam fazendas, galpões, juntam a galera, anunciam e somem pro meio do mato. Mas na cidade não teve mais.
Porque o coronel disse, acabou, acabou. Não tem... Coronel, o lema dele sempre é assim, ó, Coronel Cláudio, de Uberlândia. Marginal, delinquente, quer enfrentar a polícia militar, vai tombar. Ele fala isso em todas as entrevistas, vai tombar. E o tombar dele vai ser morto. E aí eu fico vendo, né, as pessoas, nesse caso, tudo... É só denúncia contra a polícia militar. Mãe de bandido lá, lógico que é mãe, eu entendo o sentimento de mãe. Mãe não tem culpa se os seus filhos são marginais, são drogados, gostam do crime, né? Mãe de bandido, coitados, elas mais sofrem. Mas olha lá o pessoal protestando contra a polícia militar. E você vê as pessoas tentando fuder a polícia militar, gente. O brasileiro querendo fuder a polícia militar, PM. Gente, é muita pobreza de espírito, é muita pobreza, é muito atraso mental de um povo que pensa dessa forma. Só um minutinho. Bom, pessoal, voltei, eu tive que atender o correio ali no portão, mas olha só, mas igual eu tava falando pra vocês, gente... Que pobreza de espírito desse país. O povo quer fuder a PM, né? É lógico que tem policiais que... Todo lugar tem maus médicos, tem médicos que não valem nada, tem professores que não valem nada, tem policiais que não valem nada, tem políticos, não, eu acho que é meio difícil achar uns que não valem nada, né? Mas é meio complicado. Mas em todos os lugares tem os bons e os ruins. Mas no caso da instituição da polícia, eu fico vendo o brasileiro. Que mentalidade atrasada, dá vergonha. Se você comparar ao apoio que os serviços de autoridade possuem em outros países, principalmente os Estados Unidos, né? Então eu fico vendo isso daí, tá repercutindo, né? A polícia simplesmente foi lá nessa favela de Paraisópolis, lá em São Paulo, e pessoal, né, aconteceu o que aconteceu. Se as pessoas estivessem em suas casas, dormindo, descansando, porque tinham que trabalhar no outro dia, preocupado com seus boletos, preocupado, né, com outros objetivos na vida, ninguém ia estar suscetível a esse tipo de coisa. Ninguém mesmo. Mas, pessoal, né? Vamos pra noitada. E aí eu fico vendo isso. É muito triste. É muito vergonhoso. De lá eu fico imaginando como outras nações, vendo isso, como que eles, de uma certa forma, digamos, né? Veem os brasileiros. Porque realmente tudo tem seus lados negativos, mas a gente tem, sim, né, que apoiar os trabalhos de ordem de segurança. Porque no caso, igual eu falo para vocês, eu sou a favor de pena de morte. Marginal, bandido, tem que estar na cadeia. Se não tiver na cadeia, manda lá pro plano astral, manda pra conta de Jeová. Lá que no plano astral eles recebam eles lá, levem para outro planeta. Mas esse negócio de anarquia, bagunça, baderna, aonde uma minoria quer de uma certa forma atrapalhar a paz da maioria, eu sou contra mesmo. Então, onde eu falo pra vocês, é vergonhoso o brasileiro. Dá vergonha quando assisto esse tipo de coisa, vejo a população defendendo marginais, bandidos, se voltando contra aqueles que trabalham para nos oferecer a segurança. E o policial militar no Brasil não é igual nos Estados Unidos ou no Canadá, que os caras lá os caras ganham muito bem para fazer isso. O policial aqui, o americano, ele trabalha com as melhores armas, o governo oferece a ele os melhores equipamentos, tecnologia de ponta, carros de primeira. Eles têm tudo para fazer um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Lá nos Estados Unidos, o marginal, ele não anda melhor equipado, armado, do que os policiais ou
os que trabalham na defesa da segurança do povo. Eles podem andar muito bem equipados de armamentos. Os marginais, bandidos podem, mas podem ter certeza. Aqueles que fazem o trabalho de defender o povo estão com equipamentos muito superiores, porque eles são apoiados pelo governo. Entendeu? E assim também é na Europa. A Europa é da mesma maneira. Os europeus. Mas no Brasil, o policial tem que trabalhar sucateado, com armas extremamente inferiores à da bandidagem, equipamentos arcaicos, armamentos arcaicos, carros sucateados. Que isso? Teve um caso uma vez que eu nem vou citar. A mídia pregando pau. A mídia sempre. Eu odeio o tal dos direitos dos manos. Pra mim, o tal do direito dos manos, eles não cantam de galo nos Estados Unidos, eles não cantam de galo lá na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo. Se vocês quiserem aparecer, eles não vão cantar de galo. No Brasil, já viu que aqui a tendência ao marginalismo, o brasileiro tem a tendência ao marginalismo, então aqui, como é baderna, anarquia, então o que acontece? Aqui eles querem cantar de galo, né? Então particularmente, eu detesto o tal do direito dos manos, que pra mim isso é só pra defender marginais, não defende o cidadão do bem. Então eu fico vendo as coisas, né? A polícia, que é isso? Aconteceu um caso uma vez, pra vocês terem uma ideia, uma viatura zero da polícia, os negros estavam, policiais estavam até trocando o motor. Trocaram o motor, já aconteceu por aqui, não vou falar onde. Então tem até o próprio, às vezes, policial se corrompe por causa da falta de estrutura e também muito por causa do caráter. Mas a gente não pode generalizar. Mas eu falo para vocês, a polícia sim merece todo o apoio da população pelos salários precários que eles recebem e pelas condições precárias pelas quais eles trabalham, onde muitas vezes eles vão enfrentar os bandidos que estão com equipamentos e armamentos muito mais, digamos, mortais do que os deles. Então eu fico vendo isso, eu até falei, vou até expor um vídeo na minha opinião, porque é muito vergonhoso esse país, é muito vergonhoso, mas vergonhoso mesmo. É de entristecer a mentalidade desse povo. Por isso que é tão aprisionado, é tão explorado, é tão lascado. Porque realmente o brasileiro, ele é marginalizado. É muito vergonhoso. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para expor, né, de uma certa forma, a minha indignação com esse povo do Brasil. Porque eu sempre sou um cara que eu sempre apoiei a polícia, porque quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Quem não gosta de polícia é porque coisas legais não fazem, a consciência não tá legal, a conduta não tá legal. Para não gostar de polícia é pessoas que não tá legal, viu? Tem que fazer uma autoanálise aí em você, porque você não tá legal, tá? Suas ideias, seus conceitos não estão legais. É isso que eu tenho a dizer. Mas eu sempre apoiei, sempre apoiarei, porque minha consciência é limpa, minha conduta é sossegada, e sempre apoiei e vou apoiar a polícia militar em primeiro lugar. Porque esses merecem o nosso respeito. Agora, o que eu vi, vergonhoso. Vergonhoso mesmo. Um abraço para todos vocês, pessoal. Um ótimo começo de mês e uma ótima semana. Tchau, tchau.